Essa é a linda Ayla, sua filha da Jaque, tá? Que vai receber no dia de hoje o batismo infantil. Primeiramente, eu vou fazer algumas perguntas a você, já que você vai responder primeiro essa pergunta. É o seu desejo consagrar a Deus essa filha Ayla para o batismo? Sim. A aliança contraída entre vocês e Deus pelo batismo compreende também a posteridade e concede a você o privilégio de trazer ao Senhor seus filhos. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu este sacramento para ser o rito de iniciação da sua igreja. E ele significa para nós que, nascendo como nascem todos os homens em pecado, necessitamos ser purificados pelo sangue e pelo poder do Espírito Santo. Mas o fato de vocês dedicarem seus filhos a Deus envolve também o conhecimento de certos deveres para com Ele e para com a igreja. Em referência a essa criança, o que você deve fazer é responder com sinceridade as seguintes perguntas. Jaque, promete que, se Deus conservar a vida dessa criança até a idade própria, você a educará na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e na fé cristã como ensinada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Sim. Promete encaminhá-la pelas santas veredas da cruz, servir você mesmo de exemplo de piedade e fazer todos os esforços para livrá-las das más companhias e de maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-la com você à igreja regularmente, ensiná-la a adorar ao Senhor com reverência e estimar como irmãos os demais membros da igreja? Promete orar com ela e por ela, dar a ela ou providenciar que alguém dê a instrução e a educação que você puder para criá-la na disciplina e na correção do Senhor? O Senhor, o nosso Deus, prometeu ao seu povo ser o seu Deus e o de sua posteridade usar de misericórdia de mil gerações com aqueles que o amam e guardam os seus preceitos. Que essas promessas sejam a promessa para você e também para a sua família, motivo de consolação e ao mesmo tempo incentivo para levar a sua filha Ayla de contínuo ao trono do Altíssimo, a fim de suplicar a Ele a graça necessária para andar sempre nos preceitos e cumprindo sempre a vontade do Senhor. Nesse momento, peço que todos os irmãos estendam seus braços pela vida da amada irmã Jaque e pela Ayla e vamos orar juntos. Senhor, estamos gratos a Ti por esse batismo que a Tua filha Ayla está recebendo através da fé da sua mãe. Que esse batismo seja o batismo para fazer com que ela viva sempre a herança eterna do Senhor, a promessa de Deus, e que nós, como povo de Deus, possamos auxiliar a Jaque e a Ayla para sempre caminharem na graça do Teu favor. Mais uma vez, e seja sobre a mãe e essa tua filha, para que em tudo possam viver a palavra de Deus. É o que nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ayla, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus amado, que a vida amada dessa tua filha Ayla seja sempre entregue ao Senhor. E que a tua posteridade e também todos que estão na tua família vivam eternamente a promessa do Senhor. É o que pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Daremos continuidade ao batismo agora, faremos batismo de adultos. Vou pedir para que o irmão Bruno e a irmã Yara venham aqui à frente. Pode ficar aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem uns na comunhão, unidos uns aos outros, pela declaração da mesma fé e pela esperança das mesmas promessas gloriosas. E visto que vocês, Yara e Bruno, acham presentes para professar publicamente a sua fé, eu os convido a responder as perguntas que eu vou fazer nesse momento. Vou fazer a pergunta, venham vocês responderem. Vocês creem em um único e verdadeiro Deus, distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual do nada fez o céu e a terra e tudo o que neles há, e os mantém governando todas as coisas, de modo que nada pode acontecer sem que seja da sua divina vontade? Creia. Diga sim. Creia. Sim. Vocês reconhecem que foram concebidos e nascidos em pecado, que por natureza são inteiramente incapazes de praticar o bem, e inclinados para o mal, que tem muitas vezes pecado por pensamentos, palavras e obras, achando-se de tudo sinceramente arrependidos e pedem perdão a Deus? Sim. Sua fé se fundamenta unicamente no sacrifício consumado por Cristo na cruz, na eficácia da sua contínua intercessão, no céu e nas promessas que Ele deixou nas Sagradas Escrituras? Vocês creem que o Senhor Jesus Cristo, sendo o eterno Filho de Deus, movido de compaixão pela desgraçada sorte da nossa raça, fez-se filho da Virgem Maria, verdadeiro homem pelo poder de Deus, para tornar-se o único Redentor e Salvador dos homens, que Ele cumpriu os preceitos da lei divina pela sua vida imaculada, e na hora da sua morte na cruz, deu-se uma satisfação completa pelos pecados de seu povo, que ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, em sinal de estar satisfeita a justiça divina, e que, tendo subido ao céu, alcançou por sua intervenção a salvação dos que nele creem? Vocês creem que também na necessidade de uma vida nova e santa para agradar o Senhor, provar a sinceridade da fé que Ele declara, e prometem fazer toda a diligência para obedecer aos preceitos de Deus, contidos nas Sagradas Escrituras, invocando sempre para este fim o auxílio do Espírito Santo, sem o qual não podem cumprir estes votos com fidelidade? E ainda como membros dessa igreja prometem submeter-se à sua disciplina e às suas autoridades nela constituídas para seu ensino e governo? Ok. Vocês acabam de entrar em um solene pacto em que o Senhor promete ser o Deus de vocês e de sua posteridade. E vocês o aceitam como o único Deus e prometem lhe pertencer. Acabam de aceitar e confirmar os votos e obrigações do batismo e de declarar que são do Senhor. Todos os que vão receber o sacramento do batismo vão se separar agora, formalmente do mundo, para tomar lugar como concidadãos dos santos e da família de Deus. Seja o batismo que vai ser ministrado, o despojar-se da imundícia da carne e o revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, vou colocar aqui, vocês vão ser ajoelhados. Antes de se ajoelharem, peço que os irmãos estendam seus braços. Vamos orar pela vida da Yara, pela vida do Bruno. Senhor Deus, mais uma vez, a tua filha Yara e teu filho Bruno confessam a fé diante da congregação e diante de Deus, e assim desejam viver uma nova vida em Ti, para a glória do Teu nome. E seja movendo o coração da Yara e também o coração de Bruno através do Teu Espírito Santo, para que a certeza inabalável de Deus prevaleça sobre ambas as vidas. É o que nós pedimos e oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Amada filha de Deus Yara, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Filho de Deus Bruno, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor, nós acabamos de realizar o batismo do teu filho amado Bruno e da tua filha Yara. Que eles possam viver sempre na graça de Deus. Em meio à adversidade, em meio às dificuldades, que eles possam se lembrar do teu amor em todos os instantes, e que a sua vida renovada em Cristo Jesus seja somente para a tua glória. É o que nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem se colocar de pé. Podem entregar as flores para os amados irmãos. Vou dar um round de bola aí. Pode entrar. Para a gente não atrasar, ao final do culto eu vou tirar foto com a Yara, com o Bruno e também com a Aya e a Chay, tá bom? Vamos seguir com a liturgia do nosso culto. A palavra que estará sendo ministrada na tarde de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao verso 12. Façamos as leituras juntos, de forma responsiva, tá, irmãos? Vamos começar a leitura. Porque vós, irmãos, sabeis que pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de imaginação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, o nosso labor e fadiga, de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. A tarde de hoje é uma tarde muito especial, pois eu vou poder apresentar um querido amigo que trabalhou comigo por aproximadamente 10 anos. Ele é um pastor dos quais eu encontrei na minha vida que são muito íntegros e fiéis a Deus. E assim, eu convido o nosso pastor Dario para vir aqui trazer a mensagem sobre o tema Convivência, Evangelho Vivo. E que nós possamos saudá-lo com uma grande salva de palmas. Primeiramente, tá vendo? Ok. Primeiramente, graça e paz a todos os irmãos aqui. É um grande privilégio estar aqui diante da Igreja Shinan e agradecemos tanto à Igreja como ao Conselho pelo convite para podermos compartilhar a palavra aqui, bem como ao nosso amado pastor Samuel, companheiro de muitas batalhas. Então, uma vez que nós já fizemos a leitura do texto,
Eu gostaria de mencionar primeiramente que é também uma grande alegria estar aqui com os irmãos neste domingo de Ramos. Afinal de contas, talvez os irmãos não nos conheçam, me chamo Dario, minha esposa Sean, imigrante sul-coreana, esteve aqui no Brasil conosco e temos 2 filhos, Sara e Davi. Nós estamos há quase 4 anos vivendo na Alemanha. Deus abriu uma porta para que estejamos lá. E desde o começo de meu ministério, eu sempre fazia ministério de tempo parcial e fazia trabalho secular também. Por conta desse trabalho secular, Deus nos levou para a Alemanha e continuamos servindo a Deus lá, ainda trabalhando e de maneira voluntária na igreja, cooperando com uma igreja alemã lá. E realmente tem sido um privilégio poder estar naquele local. Quando a gente ouve a Alemanha, a gente pensa em um país que é desenvolvido, eficiente. Eu garanto aos irmãos que a questão da eficiência alemã é um mito, definitivamente. Eu achava que eu conhecia a burocracia aqui no Brasil. Eu mal sabia que os brasileiros copiaram dos alemães. Não, sinceramente. E, lógico, vivendo lá, eu pude conhecer um pouco melhor o coração da minha esposa, a vida de imigrante, de estar num país em que você não compreende completamente a língua, está aprendendo dia após dia, e que também tem que lidar com toda a burocracia de não ser um cidadão daquele local. Então, esse ano, nós temos que trabalhar com a renovação do nosso visto, que vence agora em agosto, mas isso é uma história para outro momento. No entanto, uma coisa que realmente nos tocou foi ver que mesmo num local como aquele local, a Alemanha, Munique especificamente, a cidade onde nós estamos, e que é uma terra conhecida por toda a cristandade como pós-cristã, em que a Igreja de Cristo realmente não tem efetivado muitos frutos, é um privilégio estarmos cooperando com uma igreja em que vemos pessoas buscando a presença de Deus de maneira sincera. E é uma coisa miraculosa. E realmente, a família de Deus não tem fronteiras. Isso realmente é um testemunho do poder do Evangelho. Como falei, hoje é domingo de Ramos e quero que os irmãos fechem os olhos por um momento, imaginando o seguinte cenário. Uma manhã quente em Jerusalém, as ruas lotadas, de peregrinos subindo para a Páscoa, há barulho, poeira, expectativa no ar. Então começa a se espalhar uma notícia. Ele está vindo. Jesus está vindo. E a multidão começa a correr em direção ao caminho que desce do Monte das Oliveiras. Então vem, não num carro de guerra, não num cavalo de batalha, num jumentinho. E quando olhamos a palavra de Deus, Mateus capítulo 21, versículo 5, vemos a referência à profecia de Zacarias. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti humilde, montado sobre uma jumenta. O rei do universo poderia ter convocado os anjos. O rei do universo poderia ter descido do céu em glória. Mas não, ele veio, entrou na cidade, se fez presente, se fez acessível. Ele conviveu com aquele povo. E sabemos muito bem o que essa entrada anunciava. Uma semana de convivência total com o nosso Senhor, com a dor humana, culminando na cruz, onde Ele entregaria a sua vida, não apenas palavras de amor, entregaria todo o seu ser por nós. Então, o Domingo de Ramos, o dia de hoje, é a abertura do ato supremo da convivência na história. Deus, em Cristo Senhor, compartilhando carne, morte, para nos dar sua vida. E é exatamente esse padrão que Paulo descreve no texto que lemos hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Não uma teoria missionária, não um manual de evangelismo, mas o registro vivo de homens que aprenderam com o próprio Cristo a compartilhar não apenas palavras, mas a própria vida. E é isso que vamos abrir juntos nesta tarde. Então, o nosso primeiro ponto hoje é devemos ter ousada confiança em Deus, que é o que a gente deriva dos 4 primeiros versículos. Então, Paulo começa a nos recordar
ele chama os Tessalonicenses, os irmãos a quem ele dirige essa carta, a se lembrarem do que aconteceu. A nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. E aqui ele utiliza uma palavra traduzida como estada na nossa Bíblia em português, mas que tem o significado do texto original de a entrada de alguém em uma cidade. Então Paulo está intencionalmente evocando uma cena de chegada, presença física, de convivência real. Ele imediatamente nos diz o contexto dessa chegada, um sofrimento anterior em Filipos, que foi palco de uma humilhação pública que Paulo sofreu, e também onde ele recebeu açoites e foi aprisionado. Mas vejam, a confiança para proclamar a palavra vem do viver essa palavra. E versículo 2 nos fala: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Note essa estrutura. Sofrimento antes, ousadia mesmo assim. A ousadia de Paulo não nasceu de um temperamento naturalmente corajoso. Paulo realmente era tão falho, tão fraco como nós. Ele tinha medo. Ele revela isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, confessando assim: eu estive convosco em fraqueza e em temor e em muita ansiedade. Então, quando a gente pensa em apóstolo Paulo, pensamos no super evangelista que fez tantas viagens missionárias, fundou tantas igrejas. Mas, irmãos, ele era carne e osso como nós, frágil, falho, homem. O que ele fez? Fez por obediência a Deus. A mesma obediência que cada um de nós é capacitado a realizar. A obediência pela fé forjada na palavra, confiança em Deus testada no sofrimento real. Então, como mencionado, Deus trouxe a mim e a minha família para a Alemanha em função do meu trabalho secular. E estamos vivendo lá como imigrantes. E realmente, vendo toda essa vida de imigrante, o trabalho que dá para resolver a burocracia, eu entendo um pouco mais a vida dos irmãos que estão aqui como imigrantes, a vida da minha própria esposa, que está também, uma vez mais, numa outra terra estranha, uma vez mais aprendendo outra língua. Né? E damos graças a Deus que os nossos filhos já têm avançado bem no domínio do alemão, estão na escola regular de lá, mas nós dois ainda sofrendo para acertar a conjugação do artigo, que muitas vezes é o que... Não, é difícil aprender alemão como adulto, sendo bem sincero. E também tem essa questão, numa terra pós-cristã, num Bundesland, que é Bavária, onde estamos, que é nominalmente católico. Então, muitas pessoas que nós encontramos se declaram católicos. A gente poderia dizer hoje, né, se identificam como católicos, mas que não vivem uma vida, não digo nem de católico, uma vida totalmente alheia a Deus, a Cristo, à igreja, não importa qual igreja. Mas nós vemos que realmente Deus é o mesmo Deus todos os tempos, ontem, hoje e sempre. Ele prepara a seara e Ele envia os trabalhadores. Daí os irmãos podem estar se perguntando como que eu conheci minha esposa. Eu fui evangelizado por um missionário coreano aqui no Brasil. O filho dele foi meu colega na universidade e foi ele que me trouxe para a igreja. Então, Deus movendo pessoas de um lado para o outro do mundo por uma alma, por uma vida. Então, minha vida foi tocada assim. E agora em Munique, Deus nos tem permitido encontrarmos pessoas de diversas nações. Então, uma das famílias com quem estamos trabalhando é uma família iraquiana, nominalmente católicos, mas que estava a ponto de se divorciar. E fomos apresentados assim por amigos
da igreja, mas eles não iam a igreja alguma. De vez em quando iam na igreja católica iraquiana lá. Sim, existe. Mas estavam a ponto de se separarem, mas começamos a trabalhar com eles, a visitá-los, a abrir nossa casa para eles, realmente abrindo amizade para com eles, convidando para a igreja. Hoje eles estão frequentando a mesma igreja que nós estamos servindo lá em Munique e, graças a Deus, estão ficando cada vez mais firmes. Um grande limitador lá é que a esposa fala muito bem inglês e o dialeto lá da região deles, caldeu e árabe. O marido só fala, e também fala alemão. O marido só fala o dialeto caldeu e árabe e alemão. Então, realmente eu tenho que... Estou me esforçando com o meu pobre alemão para realmente alcançar ele. Com a esposa é tranquilo, inglês a gente conversa bem, mas com o marido tem sido um desafio. Mas ainda assim, Deus move as pessoas de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua soberania, para realizar a sua vontade. Eles estão na igreja por nossa culpa, nossa causa? Não. Vontade de Deus. Meramente Ele agindo na vida deles, e nós temos o privilégio de observarmos a ação de Deus. Então, falamos sobre confiança para proclamar, vindo de viver a palavra. Seguimos agora para confiança para testemunhar, vindo de buscar agradar a Deus. Versículos 3 e 4, Paulo traça uma distinção decisiva. A exortação dele vem não do erro, impureza ou dolo, mas sim, como coloca aqui, versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então, existem dois possíveis mestres para o testemunho: aprovação humana ou aprovação divina. Paulo escolheu deliberadamente o segundo. Não significa que ele era insensível às pessoas. O texto mostra o contrário. Significa simplesmente que a bússola dele estava na direção correta, direção divina, direção de Deus. O testemunho vem da obediência ao nosso Senhor. Vem de querermos realizar a sua vontade. Irmãos, irmãs, sei que muitos de vocês carregam o peso de culturas, tanto a brasileira quanto a coreana, em que a harmonia grupal, a aprovação familiar tem um peso imenso. E sim, em muitos aspectos, isso é um dom. Mas quando esse peso se torna o freio que silencia o Evangelho, quando calamos a verdade de Cristo, por medo de conflito na família, de desaprovação no trabalho, de constrangimento na comunidade, Paulo nos oferece uma bússola diferente. A Deus que prova nossos corações. O testemunho não começa na coragem, começa a buscar a orientação de Deus. Então, irmãos, o que fazemos com isso? Alguma situação na sua vida em que você tem calado o Evangelho por medo da reação de alguém? Por conta de um colega de trabalho, um familiar, um vizinho? Paulo nos mostra que a ousadia de falar nasce de duas fontes. Uma vida que corresponde à mensagem e um coração orientado para agradar a Deus antes de agradar aos homens. Peça a Deus, nessa tarde, que lhe dê duas coisas essa semana. Essas duas coisas, cada dia antes de sair de casa para trabalhar, que Ele dê aos irmãos a vida que corresponde à palavra, coração que agrada a Deus. Então, tendo falado do primeiro ponto, devemos ter ousada confiança em Deus, passamos ao segundo ponto, o testemunho efetivo, convivência e evangelho. Então, chegamos aqui ao coração do nosso texto. Aqui Paulo descreve não apenas o que foi proclamado, mas como foi vivido. E o que ele fala muito além da metodologia de um evangelista chegando nas pessoas. Ele está descrevendo um modo de vida, de ser junto com as pessoas.
Então, primeiramente, irmãos, o testemunho vem do amor. Então, a nossa tradução em português mostra, nos versículos 5 e 6, 3 coisas das quais ele se absteve: lisonjeia, avareza disfarçada e busca de glória humana. Essas 3 coisas têm uma raiz comum: o ego. O evangelismo egocêntrico pode usar palavras corretas na motivação errada. Evangelizar para se sentir bem, evangelizar para cumprir alguma meta, evangelizar para impressionar a liderança da igreja, para impressionar a liderança do presbitério, para evitar culpa. Mas nada disso sustenta o testemunho de longo prazo. E eu tenho lá no meu trabalho um colega alemão com que fiz amizade e temos tido almoço frequentemente. Ele se orgulha de ser um bávaro raiz e católico romano, mas, e aqui é uma coisa interessante, ele é uma pessoa que tem um amor pela palavra que eu vi em poucas, mesmo dentro da igreja. Um amor a tal ponto que ele fez questão de aprender a ler em hebraico com um rabino. Eu conheço poucos pastores que são capazes de fazer o seu devocional em hebraico. Esse irmão, ele consegue fazer o estudo bíblico dele indo direto às línguas originais. Então, a gente se reúne de quando em quando para estudar a palavra. Eu compartilho com ele alguns estudos que eu faço, algumas pregações que eu coloquei. Ele comentou mais de uma vez que ele estava feliz de podermos compartilhar esses movimentos de estudo bíblico. Por quê? Porque na sociedade alemã, isso é tido como algo da vida privada. Então, você não fala sobre fé de maneira aberta num ambiente de trabalho. Isso é visto como um grande um grande problema para aqueles que estão no ambiente profissional. Mas Deus permitiu que eu pudesse alcançar esse amigo pelo amor dele à palavra. E é interessante que ele sempre comenta que os pontos de vista que eu compartilho com ele são coisas que ele não havia visto antes, mesmo na igreja dele. E isso, essa abertura para poder falar do Evangelho, não vem de técnicas, não vem de algum preparo específico, vem de convivência, vem de compartilhar amor. Amor que não tem pressa. Amor que não abandona quando a resposta é não, obrigado, eu não posso essa semana. Amor que não espera nada em troca, que continua presente, mesmo quando não há colheita visível. Isso que Deus espera de cada um de nós também. Um segundo ponto aqui, o testemunho efetivo decide compartilhar. No versículo 7, nós temos: nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. E a imagem aqui é poderosa e deliberada. Uma ama maternal. Em alguns manuscritos, a leitura é como uma mãe que amamenta os próprios filhos. Não é alguém que oferece cuidado profissional, é alguém que oferece a si própria. A mãe que acorda de madrugada para amamentar o filho. A filha é que oferece a si mesma o calor humano, o tempo, o sono, sua preocupação. Paulo escolheu essa imagem para descrever o ministério apostólico. Mas, irmãos, enquanto ingressamos no versículo 8, que é o centro do nosso texto hoje, quero que percebamos algo que, em geral, não é visível, especialmente quando pegamos a tradução portuguesa. Paulo utiliza o verbo queríamos, tínhamos prazer em. Não é a linguagem de quem faz algo apenas por obrigação. É a linguagem de uma decisão afetiva, em querer deliberado, cultivado, mantido. Compartilhar a vida não é apenas um sentimento, é uma escolha que se renova manhã a manhã. Irmãos, vocês aqui nessa igreja conhecem isso melhor do que eu poderia ensinar. A comunidade coreana em São Paulo construiu vínculos de convivência profundos ao longo de décadas. Vínculos que permitiram sobreviver, prosperar e manter a identidade num país novo, numa língua diferente.
algo que eu tenho experimentado agora, nesses poucos, quase 4 anos que estamos lá em Munique. São vínculos que não vieram de programas, são vínculos que nasceram de decisões diárias. Vou estar presente, vou ajudar, vou abrir minha casa, vou compartilhar minha mesa. E a igreja é chamada para fazer o mesmo. Não apenas dentro da comunidade, mas indo além dela, em direção aos que ainda não conhecem o Senhor. E aqui, esse é um dos motivos que nos levaram a apoiar essa igreja em que nós estamos trabalhando em Munique, chamada Jesus der Weg, Jesus o Caminho. Eles têm alguns ministérios voltados para a cidade. Então, quando chegamos, no primeiro domingo que estávamos lá, era próximo do Natal, e eles falaram: irmãos, preparem um pacote de biscoitos feitos em casa e ofereçam para os motoristas do transporte público. Falo, Jesus te ama. Se você tiver tempo no dia do Ano Novo, venha para a nossa igreja visitar, que teremos um culto especial. Se tem que trabalhar nesse dia, não tem problema. Jesus te ama. Demonstrando amor por aqueles que têm que trabalhar quando os demais têm feriado. Eles também têm um trabalho muito interessante para alcançar prostitutas. E realmente, a questão de tráfico humano na Europa é um ponto de grande preocupação. Eles têm o Ministério Perlentor, que não apenas busca alcançar as mulheres dentro dos prostíbulos, então uma equipe de irmãs que alcançam essas mulheres, preparam presentinhos para elas, mensagens de amor, de carinho, abrindo assim caminho para levar o evangelho para elas. Mas eles também têm uma casa que é justamente para as mulheres que querem sair dessa vida. E um ministério muito bonito, que realmente nos tocou e foi um dos elementos que nos levaram a estarmos cooperando com essa igreja. Então, realmente, irmãos, o testemunho decide compartilhar. E passamos para um terceiro ponto aqui, o testemunho efetivo compartilha a vida e o evangelho. E no versículo 8 temos: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Esse é o clímax do texto. Paulo não separa o evangelho da nossa vida. Ele não diz, pregamos o evangelho e depois nos tornamos amigos de vocês. Não, ele diz completamente o contrário, que as duas coisas têm que ser compartilhadas juntas, como um único presente, um único pacote. O evangelho habitou a vida de Paulo antes de sair pela boca de Paulo. E porque habitava a vida dele, quando saiu pela boca, saiu com um calor, saiu com uma credibilidade, saiu com um poder que vem de Deus. E como falei, a gente tem trabalhado com algumas famílias lá. Há pouco tempo, eu comecei um estudo de panorama bíblico com esse grupo que estamos trabalhando. E são realmente pessoas recém-convertidas que vêm grande parte deles, de um background católico não ativo e que estavam com bastante curiosidade sobre a Bíblia e, embora tenham crescido na igreja, como o tipo católico que a gente conhece aqui no Brasil também, não conheciam a palavra de Deus. Então a gente começou esse estudo panorâmico, feito online, e a gente terminou Gênesis depois de 4 encontros, a gente começou Êxodo no segunda-feira passada, e tem sido bem interessante como eles têm essa sede para conhecer mais a palavra. E tudo isso começou abrindo nossa casa. E realmente, eu falo para os irmãos, tenham essa coragem de abrir as suas casas para aqueles que estão ao seu redor, para colegas de trabalho, para vizinhos. Não precisa ser num contexto de estudo bíblico. Lógico, você pode conduzi-los nessa direção, mas comece com amizade. Comece abrindo
a sua casa e olhem para o domingo de Ramos com esses olhos. Cristo não enviou um decreto de redenção assinado dos céus. Ele veio, ele entrou, ele andou pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, ele conviveu com os doentes, ele esteve com marginalizados, com confusos, com discípulos que muitas vezes eram lentos para entender o que ele estava ensinando. E compartilhou não apenas a doutrina da salvação, ele compartilhou o próprio corpo, o próprio sangue dele, o evangelho encarnado. E o nosso objetivo, como imitadores de Cristo, é seguirmos o seu exemplo também. Então, convido os irmãos que nessa semana convidem alguém de fora da comunidade da fé para uma refeição. Não precisa ser uma reunião de evangelismo, não precisa ser uma reunião de pequeno grupo. Apenas uma refeição. Pergunte sobre a vida dessa pessoa. Ouça com atenção. Esteja presente de verdade. Aprenda sobre o nome de sua esposa, filhos, ou esposo, filhas, não sei com quem vocês possam encontrar, mas o Evangelho vai encontrar o caminho numa conversa que começa com um prato de comida, com o coração genuinamente interessado. Então, nós falamos já sobre a ousadia, a ousada confiança em Deus, o testemunho efetivo com vivência e evangelho, e chegamos ao terceiro ponto do nosso texto, o testemunho pelo exemplo. Então, Paulo passa agora de uma descrição do método para um apelo à memória e à responsabilidade. E a forma como ele estrutura o argumento é notável. Ele não apenas apela a regras, mas a testemunho. Então, primeiramente, que nossa vida mesmo, não seja obstáculo ao Evangelho. Ele começa nos versículos 9 e 10. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Paulo chama dois grupos de testemunhas. A congregação, vós sois testemunhas, e o próprio Deus. Essa é uma afirmação audaciosa de Paulo. Ele está dizendo, a minha vida pode ser examinada, olhem para ela. Deus olha, vocês olharam, e o veredicto é esse. Nossa conduta foi santa, justa e irrepreensível. Observe esse contraste implícito. Paulo, como missionário, ele poderia exigir ofertas e de toda forma, mas ele se recusou a ser um peso financeiro, moral ou relacional para a congregação. Ele fez o possível para que nada na vida dele fosse algum impedimento para que o evangelho chegasse às pessoas que ele estava alcançando. Ele não usou o evangelho como plataforma pessoal. Ele não usou o trabalho dele para alcançar fama. Ele estava simplesmente na obediência do mandato que Deus deu a ele. E essa integridade de vida foi fundamental, foi tão fundamental para a vida dele, para a pregação, como para o trabalho que ele exerceu naquelas viagens missionárias. Em Tessalônica, como em São Paulo e Munique, hoje, a vida do pregador é o primeiro argumento que as pessoas olham. E realmente há um peso da cristandade nominal na Europa nos dias de hoje. Em Munique, a palavra cristão carrega para muitos alemães o peso de séculos de uma história ambígua. As cruzadas, a Inquisição, o Holocausto, que aconteceu lá mesmo, um país majoritariamente cristão, ainda pior. A origem do Partido Nacional Socialista foi em Munique. Hitler andou por lá. Mas também escândalos de abuso da Igreja Católica que dominaram as manchetes por anos. E aqui um caso triste, eu ouvi de uma colega minha do trabalho que ela decidiu romper os laços com a igreja, tudo bem, mais uma católica nominal. Mas ela decidiu romper com a igreja porque ela não, palavras dela, ela não conseguia
seguir mais uma instituição que havia cometido tantos erros, tantos abusos. E, de fato, os valores pessoais não combinavam com a incoerência, é o que ela falou para mim. E muitas pessoas são assim também, não apenas lá, mas aqui também. A cada momento que temos uma integridade genuína, que fazemos uma gentileza que é inesperada, uma transparência honesta sobre nossas próprias falhas e como a graça que nos sustenta apesar delas, esses momentos perturbam esse estereótipo. E essa perturbação é o que abre o coração. Então, toda a vida do cristão, em sua inteireza, tem que ser uma oferta de devoção a Deus. Não apenas o tempo na igreja, o tempo no almoço. Não apenas a hora de oração. A conversa no corredor do escritório. A paciência no trânsito, que é um problema aqui em São Paulo. A forma como tratamos o entregador, o caixa do supermercado, o colega difícil. O cotidiano, irmãos, é uma arena missionária. As boas obras fecham a boca dos adversários. Ou, dito de outra forma, a vida incoerente abre a boca dos adversários e fecha a boca do Evangelho. Que nós vivamos de uma maneira que seja digna da esperança a qual fomos chamados. Que nós vivamos de uma maneira que realmente dignifique o nosso Deus. E esse é o segundo ponto deste terceiro grande tema aqui do nosso texto. Versículos 11 e 12. Assim como também sabeis que a cada um de vós, como pai a seus próprios filhos, exortávamos, consolávamos e conjurávamos que andasseis de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então Paulo muda a imagem de mãe para a imagem de pai. A ternura materna no versículo 7 dá lugar à orientação paternal no versículo 11. E são 3 verbos que descrevem esse cuidado paternal: exortar, encorajar, em direção à ação, consolar, sustento nos momentos de fragilidade, e conjurar, impelir com seriedade e urgência. E tudo isso a cada um de vós, não em termos gerais, mas com atenção individual. Paulo conhecia os nomes, conhecia as histórias, ele estava presente. E o alvo de tudo isso, no versículo 12, andar de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, não falamos de um perfeccionismo moral. Não é a exigência de uma vida sem tropeços. Não, porque nós somos humanos. Paulo era humano. É uma orientação, um vetor, uma direção, a vida que anda dignamente de Deus. Mas não é a vida perfeita. É a vida que, quando cai, se levanta olhando para Deus, olhando para o Senhor e continuando na direção dele. E voltando para o Domingo de Ramos, essa imagem ganha cor e peso. Jesus entrou em Jerusalém sabendo o que o aguardava. Os discípulos ainda esperavam coração. Ele sabia que seria cruz. E foi. Andar dignamente de Deus não é caminhar quando é fácil, é caminhar com os olhos abertos, na direção da obediência, mesmo quando o caminho passa pelo sofrimento, pela incompreensão, pela solidão do testemunho num mundo que não quer ouvir. Irmãos, por isso que temos que ter esse coração aberto, compartilhar nossas vidas de maneira sincera. Então, no grupo que nós estamos, como falei, tem essa família iraquiana, tem um irmão que é meio chinês, meio alemão. Parece que meus filhos são meio calabresa, meio mussarela. Meio coreano, meio brasileiros. Tem uma irmã que... Aqui é uma situação meio pesada. O marido dela veio para a fé porque estava no tratamento de câncer. O médico havia desenganado, ele disse que tinha 2 meses de vida. E ele durou 2 anos e meio. Nesse período, ele foi alcançado pelo Evangelho, foi batizado e veio falecer no final do ano passado.
Uma tristeza porque, além da esposa, ele deixou uma filhinha de 4 anos. Eu não consigo imaginar a dor deles, mas ainda assim, essa mulher tem buscado a presença de Deus e falou, não, eu quero que minha filha cresça no meio de pessoas que tinham a mesma fé que o meu marido tinha. Eu quero que ela esteja com pessoas que creem que ele está no céu, como eu creio. Então, isso para mim é um testemunho tremendo. Deus agindo mesmo no meio da dor para alcançar vidas. E aqui, irmãos, coloco aqui uma pergunta aí, então. Alguma área da sua vida onde a incoerência está fechando portas para o Evangelho? Não pergunto isso para condenar. Cristo já carregou a nossa condenação. Mas pergunto isso para despertar. A graça de Deus não apenas nos perdoa, ela nos transforma. E essa transformação, visível na vida cotidiana, é um dos argumentos mais poderosos que nós temos. Peça a Deus essa semana que lhe mostre uma área onde sua vida pode falar mais alto do que palavras. Então, concluindo a palavra de Deus, quero terminar onde nós começamos, no Domingo de Ramos. O rei que entrou em Jerusalém naquele dia não entrou para observar de longe, ele entrou para ficar. Ele entrou para conviver na dor e na glória, no pão, compartilhar o pão, compartilhar o suor, com traição, com a devoção. Ele entrou para lavar pés, para pronunciar palavras de consolo sobre uma cidade que o mataria em poucos dias. E depois foi a cruz. Não porque ele não tinha escolha, mas porque ele nos amou, porque quis, porque o verbo do versículo 8 de nosso texto é também o verbo de sua vinda. Queríamos comunicarmos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria vida. Ele compartilhou a vida, ele compartilhou a morte e deu-nos sua ressurreição. Irmãos, o texto de hoje tem essa grande ideia. O testemunho cristão genuíno não se reduz à proclamação de palavras. O Senhor nos chama para compartilhar com ousadia e amor tanto o Evangelho de Deus quanto a nossa própria vida. Porque essa convivência é mesmo o Evangelho vivo. O chamado que o texto nos dá, compartilhar a vida e o Evangelho, não é uma carga extra imposta a cristãos já cansados. É o convite a imitar aquele que já fez por nós infinitamente mais do que nós jamais seremos capazes. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos porque Ele veio primeiro. Nós compartilhamos nossa vida porque Ele compartilhou a dele. Ide, portanto, convivei, compartilhai. E o Senhor, que entrou em Jerusalém montado num jumentinho, e carregou a cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Esse Senhor estará convosco todos os dias até a consumação do século. Terminou com uma pequena oração. E aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela palavra, pastor Danilo. Nós continuaremos com a nossa liturgia do grupo de hoje. Nesse momento, iremos ao Senhor e Senhor.